Olhando assim não parece, mas sob esse tapete de folhas e galhos que cobre o solo da floresta, e até mesmo dentro dos troncos das árvores, se esconde uma infinidade de vida. Em instantes, diferentes espécies irão desencadear neste trecho da floresta uma sequência de interações. De todos os cantos, animais grandes ou pequenos saem de seus esconderijos pelo mesmo motivo. Um exército carnívoro se aproxima e varre o solo da floresta em busca de comida para alimentar uma sociedade muito bem organizada de milhares de indivíduos. Rosemary Vieira é doutora pela Universidade Federal de São Carlos, pesquisadora do INPA e colaboradora do Museu da Amazônia. Ela estuda essas formigas há mais de 18 anos. Dentro das colônias de formigas de correição, os indivíduos são divididos em castas, que são grupos com funções diferentes. Toda essa divisão de trabalho que tem e com cada grupo destinado ao que vai fazer é que faz com que a colônia funcione como um superorganismo mesmo. É todo mundo sincronizado para que a colônia, um monte de indivíduos, funcione como um só organismo. Essas operárias carregam uma carga valiosa. Em suas bocas, elas transportam alimento para toda a colônia. Esse grupo encontrou e saqueou um ninho de outra espécie. Ovos e larvas de formigas são uma fonte de proteína importante e abundante na floresta. Todo o trajeto é protegido pelos soldados, que são bem maiores e estão armados com enormes mandíbulas. Estamos no meio da tarde e as formigas estão em plena atividade, indo e vindo, guiando-se pelas trilhas de cheiro deixadas pelas operárias no chão da floresta. O ninho ele pode ser formado embaixo de raiz, pode estar exposto, pode estar envolvendo o tronco de uma árvore, mas na maioria das vezes nós encontramos esses ninhos dentro de troncos ocos. Hoje elas estão dentro desta árvore a 20 metros do chão. Lá, as operárias vão se prendendo umas às outras e formam uma bola de formigas. O interior, protegido das mudanças de tempo e temperatura, é o abrigo perfeito para ovos, pupas e larvas. E para a rainha, que também é um elemento da colônia de extrema importância que deve ser preservado, que deve ser afastado de qualquer possibilidade de perigo, porque sem a rainha a colônia vai morrer. Essa espécie forma sociedades numerosas, mas a rainha é única. Com seu abdômen enorme, ela é a maior formiga da colônia. Não é para menos, já que uma rainha taoca põe cerca de 300 mil ovos a cada ciclo reprodutivo de 35 dias e vive em média 5 anos. Os indivíduos da colônia estão divididos em duas castas. A reprodutiva, composta da rainha e dos machos, e a casta das operárias, que se divide em subcastas, cada uma com tamanho e função diferentes. Para alimentar tantos indivíduos, um batalhão de caça se espalha pelo chão da floresta em busca de alimentos. São milhares de formigas que vão formando uma frente de caça de cerca de 15 metros de largura. E aí, com isso, vão vasculhando todas as áreas, todos os orifícios sob raízes, vão entrando em troncos para caçar.
Após o regresso de todas as operárias com suas presas para o ninho, a colônia vai se deslocar de 180 a 200 metros em busca de novas áreas de caça. Por isso, são consideradas nômades ou migratórias. Essa migração vai cessar quando a rainha iniciar uma nova postura de ovos. A colônia, então, permanecerá no mesmo lugar por 20 dias, enviando os enxames de caça cada dia numa direção. Essa tática garante que nenhuma área seja reexplorada. Uma formiga é uma presa muito pequena, mas um outro grupo deu mais sorte e conseguiu abater uma aranha que servirá de alimento para muitos indivíduos. Enquanto algumas imobilizam a presa, outras a esquartejam, partindo as articulações e transportando cada pedaço. Nesse trabalho de captura e o transporte dessas presas até o ninho, sempre há uma atividade coletiva. Então, é possível você ver um pedaço da presa sendo carregado por 3 ou 4 operários até, conforme a necessidade, conforme o tamanho da presa, conforme o terreno que elas estejam subindo. Um escorpião não intimida as formigas, mas devido ao seu tamanho e força, acabou escapando. Muitos animais percebem antes o perigo e batem em retirada para fugir das formigas. Então você não vê uma barata correndo todo o tempo, uma aranha correndo todo o tempo pelo chão. Mas no caso delas estarem fugindo das formigas, eles vão pular e vão correr o mais rápido que puderem, justamente para tentar escapar. Essa atividade de caça das formigas atrai a atenção de um outro grupo de animais que busca o mesmo tipo de alimento. Algumas espécies de aves que se alimentam basicamente de insetos se especializaram em seguir as formigas taoca. Aqui nós temos cerca de 9 espécies que regularmente são encontradas junto com as taocas. Mas o papa-formiga de topete, a mãe de taoca de garganta vermelha e o arapaçu de taoca são totalmente dependentes dessa atividade de caça das formigas. A associação dessas aves passou a ser tão íntima que essas 3 espécies sempre são encontradas junto com as formigas. Elas precisam sempre saber onde estão 3 ou 4 colônias ao mesmo tempo, porque se é o caso de ter algum problema, como as formigas não saírem para caçar ou se demoram para sair para caçar naquele dia, elas estão com fome, então precisam ter outra colônia garantida para elas poderem buscar. Assim como as aves se especializaram em seguir as taocas, outros animais se adaptaram em aproveitar o que as aves deixam para trás. Essas borboletas estão atrás de uma abundante fonte de proteína. A aglomeração de aves numa área pequena da floresta garante fartura de excrementos. Então nós temos cerca de 40 espécies já identificadas dentro de uma mesma família que se alimenta desse tipo de recurso. O excremento das aves é sempre úmido pelo fato da urina e das fezes saírem pelo mesmo orifício. Isso facilita o processo de alimentação das borboletas, que ao invés de boca, possuem uma espirotromba e precisam sugar seu alimento. Quando começa a secar, elas podem despejar pequenas gotículas pelo abdômen, vão pingando nesses excrementos para que ele se mantenha úmido todo o tempo. Depois de secos, os excrementos já não servem para as borboletas,
mas ainda assim são aproveitados. A cadeia alimentar que começou com a atividade das taocas continua se ampliando, e outras espécies de formigas somam-se a esse sistema. Na floresta, nós não temos somente que chamar atenção para a grande riqueza de espécies. A riqueza de espécies é muito importante, mas o que está ligado a essa riqueza também é a riqueza de estratégias, por exemplo, que cada uma dessas espécies vão usar para continuarem sobrevivendo, para todo mundo dividir esse sistema aqui.